Olá, queridos companheiros de aprendizado e de trabalho. É um prazer estarmos aqui novamente reunidos, em nome de Jesus, para a realização da nossa preleção do final de semana. Agradecemos muito a Deus por mais essa oportunidade, mesmo que na forma virtual ainda, mas tenho certeza e esperança que em breve, com segurança, com proteção, todos nós vamos estar reunidos na forma presencial. E assim, pedimos muito a Jesus que a nossa preleção possa ocorrer da melhor forma possível e que possamos extrair do conteúdo da lição, do livro que iremos ler o capítulo, o alimento para as nossas necessidades, porque esse é o objetivo da leitura. E assim, unificados, irmanados em Cristo, vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele e pedir para que possamos ter força, saúde, paz e alegria em nosso caminho. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer a Ele pelo seu Evangelho, redentor, esclarecedor, libertador e regenerador. Vamos agradecer a Maria, nossa mãe, por todo o amor e amparo que ela dedica a todos nós em todos os momentos de nossas vidas. Vamos agradecer ao Mestre, ao anjo Ismael, nosso anjo tutelar e responsável pelas fronteiras espirituais da Pátria Brasil. Vamos agradecer ao mentor espiritual da Casa Peregrinos do Caminho. Vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos concede essa maravilhosa oportunidade e bênçãos nesse momento. Vamos agradecer a todas as fraternidades do espaço, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes e auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos agradecer aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais individuais. E vamos agradecer a Deus acima de tudo, por mais essa oportunidade. E em agradecimento a Ele, oferecemos a nossa melhor oração, aquela que Jesus nos irmana a todos em todos os momentos, dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, toda a honra e toda a glória, para todo sempre. E em nome de Jesus, pedimos a proteção e que possamos extrair da preleção todas aquelas necessidades que encontramos no meio do caminho. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. E assim, queridos amigos, hoje nós vamos continuar a sequência de leitura do livro Fonte Viva. A leitura de hoje é a leitura da lição do capítulo 9. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo disse isso através da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abster-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume,
destinado ao seu próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheio para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentam e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade amparada pelo amor se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliaremos a todos os que nos compartilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo dos gentios, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Essa lição, a lição 9, eu procurei fazer um link, com 2 livros. Faço a leitura dela do Fonte Viva e faço um link num determinado momento com o livro Reforma Íntima Sem Martírio e também com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando chegar o momento, eu vou ler um trechinho de cada uma, ok? Então, vamos lá. O apóstolo dos gentios, Paulo, qual todos nós temos uma imensa identificação com ele, ele nos convida a reflexão. Reflexão essa da aceitação da minha condição e do firme propósito de aceitar o necessário para a minha vida. E ele nos convida a essa reflexão para que a gente se conscientize da necessidade da gente estar sempre atentos à mudança que devemos processar no nosso interior, principalmente falando do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que são 3 dos defeitos mais difíceis da gente combater ao longo da nossa caminhada espiritual. E para isso, eu fiz uma amarração em 4 temas. Nós vamos falar sobre a gratidão, nós vamos falar sobre o segundo tema, a resignação, a aceitação e o auxílio. O terceiro tema, a educação. E o 4º tema, a transformação. Com relação ao primeiro tema, a gratidão, como é que a gente pode trabalhar essa lição da melhor forma possível? Eu tenho que ter o reconhecimento de que aquilo que eu recebi de Deus, os tesouros que Deus me deu, a inteligência, a saúde, a capacidade de entendimento das situações, do pensar, do agir, aliada ao meu potencial que eu desenvolvo por mim mesmo, pela minha própria força de vontade, colocando a minha inteligência, colocando o meu trabalho, o meu esforço, eles podem me trazer
o suficiente, né, para o atendimento das minhas necessidades. Por isso que quando a gente fala que atender às necessidades, nós precisamos estar muito atentos ao supérfluo, aquela linha que divide o supérfluo do necessário. E isso não só no campo material, no campo espiritual também, né? Porque no campo material, ligado ao nosso corpo, nós temos ao nosso favor a lei do trabalho, a lei do progresso e a lei da sociedade, que são leis que, quando Kardec codifica para nós através do Livro dos Espíritos, nós precisamos entender o nosso papel diante da lei do progresso, o nosso papel diante da lei do trabalho e o nosso papel diante da lei da sociedade. Precisamos entender aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz a segurança, aquilo que nos traz o conforto, aquilo que nos traz principalmente o bem-estar, não só para mim, mas para todos da minha família. Mas também eu tenho que estar atento não só à minha família, que a minha família física, biológica, está dentro da minha casa. Mas eu também tenho outras famílias fora do portão da minha casa. Outras famílias que precisam da minha ajuda, seja no campo material, seja no campo espiritual. E nós precisamos entender isso também, pelo lado do campo espiritual, que nós temos à disposição para nós trabalharmos a lei da adoração, a lei da destruição, a lei do amor, do perdão e da caridade, que igualmente Kardec codifica para nós através do Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender que não existe amor ao próximo se não existir amor a Deus, que é o significado da lei da adoração. O significado da lei da destruição, ele está simplesmente ligado ao quê? À nossa reformulação, que nós precisamos reformular os nossos valores internos em todos os momentos. Todos nós, ao dormirmos, vamos dormir pensando naquilo que fizemos o dia. Devemos fazer esse exercício. Se tudo que fizemos durante o dia foi suficiente para que eu pudesse dormir em paz, faltou alguma coisa, errei em alguma coisa, terei o dia seguinte para fazer a retificação desses problemas criados por mim mesmo, ou terei o dia seguinte para complementar ações que eu não consegui fazer ou não quis fazer. Então, a lei do amor, do perdão e da caridade, ela cobre todas essas situações, porque a reflexão dos nossos dias, através das nossas atitudes, ela nos leva, nos condiciona a que a gente possa perceber aonde podemos melhorar e aonde precisamos melhorar, né? Porque se temos o firme propósito de nos melhorarmos, é necessário a gente fazer esse exercício. Não basta só querer melhorar. É preciso fazer por melhorar. É preciso saber fazer, estruturar a coisa. E olha que frase linda. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Quando eu li esse capítulo, eu não me atentei somente ao ponto material, muito embora ela queira dizer muita coisa sobre o ponto material, mas eu também tiro um pouco da leitura disso para o campo espiritual, porque a caridade, ela não é somente material, a caridade também é espiritual, e todos nós precisamos de caridade, todos. É importante que nós tenhamos a verdadeira ciência daquilo que podemos ajudar ao próximo. Na hora que um necessitado bate a porta da sua casa, ou você está na rua e localiza uma pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade, é importante você tomar a iniciativa. É importante você perceber. Mas se caso você não perceber a necessidade e for abordado pela necessidade do próximo, abra seu coração. Ofereça àquela pessoa, que é um irmão seu, na verdade, aquilo que ela está precisando. Muitas vezes, a gente não para pensar, mas deve ser muito difícil para uma pessoa na rua
pedir uma ajuda para alimentação. Como deve ser difícil para ela trabalhar isso? A gente julga muito isso. Não, aquela pessoa fica pedindo. Mas será que ela está confortável pedir? Será que aquilo traz conforto para ela? Será que ela não está se sentindo desconfortável por aquela situação que ela está passando? Precisamos pensar nisso. Mas não nos cabe julgar. Nos cabe auxiliar, naquele momento, oferecer a nossa melhor ajuda para a pessoa. Né? Quando eu falei que esse seria o primeiro tema, da gratidão, depois a gente vai falar do segundo tópico, da resignação, da aceitação e do auxílio. Né? É muito importante a gente aceitar as correções daquilo que a gente detecta como necessidade de mudança. Quando a gente começa a fazer a escola de aprendiz do Evangelho, a gente começa a perceber que existe um mundo novo se apresentando à nossa vista. E que esse mundo novo, para ser acessado, nós precisamos ser tocados no coração pela necessidade de mudança. Porque todos nós precisamos mudar. Todos nós. Não existe ninguém na face da Terra que não precisa mudar e evoluir. E a não ser Cristo, quando chegou e tocou o solo daqui para nos trazer todo o seu conhecimento. Fora isso, todos nós precisamos evoluir, mais em maior grau ou menor grau. Mas nós precisamos entender que, para isso, nós temos as oportunidades sucessivas das reencarnações. Nós precisamos entender a força e o propósito da lei de causa e efeito na nossa vida. Porque tudo está interligado. Quando Jesus traz para nós o seu Evangelho, quando a gente fala que ele é regenerador principalmente, a regeneração ela reside no fato exatamente das oportunidades que teremos para corrigir os nossos erros. Só que esses erros só podem ser corrigidos a partir do momento que nós os detectamos. Por isso que nós precisamos trabalhar com muito afinco para controlar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa maledicência e principalmente a nossa vaidade. Porque esses são talvez os maiores inimigos do nosso crescimento. Isso nos condiciona quando a gente começa a perceber essa necessidade de mudança, né? Nós temos que ter a resignação. Nós precisamos entender que precisamos passar por esse processo de aprendizagem, mas sem o sofrimento de nos causar distúrbios ou transtornos. Com aquele sofrimento, nós sabermos por que estamos sofrendo ou para que estamos sofrendo. Essa é a diferença do sofrimento real e da resignação. Porque todos nós passamos por situações difíceis na vida. E todos nós, em determinados momentos, passamos por momentos onde a gente pensa em largar tudo, abandonar tudo. Porque o sofrimento é muito grande. Não tem um propósito para esse sofrimento tamanho. Mas isso ocorre porque quando a gente pensa em Deus como um ser soberano, um ser que coloca para nós o destino em nossas vidas, a gente chega a pensar nesse sofrimento sem propósito. Mas quando a gente pensa, raciocina e interpreta à luz da doutrina espírita, nós percebemos que Deus está no comando da obra, mas quem deve estar no controle da vida sou eu. E este sofrimento, que é causado pelos meus desequilíbrios, eu sou o único responsável. E eu preciso detectar isso para que eu possa entender que as minhas necessidades, elas devem ser atendidas de acordo com o meu merecimento. Por isso que as necessidades carnais ou do corpo e espirituais, né, do nosso espírito, elas devem ser trabalhadas em comum acordo, para que a gente possa trabalhar o plano material e o plano espiritual com equilíbrio. Para isso que nós tivemos o Evangelho regenerador de Jesus e toda a codificação que ele trouxe para nós, através das obras codificadas por Kardec. Por isso que quando a gente fala do tópico 3 agora da educação,
É muito importante, e aqui eu extraí um pouco de um trecho do livro Reforma Íntima Sem Martírio, é muito importante que a gente tenha harmonia com a nossa sombra. É muito importante que o nosso passado não seja um obstáculo para o nosso futuro. É muito importante que nós conquistemos o nosso passado, para que nós possamos equilibrar o nosso futuro com harmonia. O que nós fomos, ninguém vai poder mudar. O que eu fui, ninguém vai poder mudar. Mas eu vou poder mudar o que eu quero ser futuramente. Se eu fizer a harmonia com a minha sombra, e se eu reconquistar ou lutar para conquistar o meu passado, de forma a entender o porquê que eu fiz tudo aquilo que eu fiz, eu consigo projetar o meu futuro e eu consigo estabelecer metas para que eu tenha o atendimento das minhas necessidades devidamente identificadas de acordo com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha arrogância e com todos os vícios que eu tenho. Né? E por fim, a gente trabalha a nossa transformação. Essa transformação que é a reforma íntima, né? Que é dar uma nova direção aos valores que já possuímos. É a gente corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Quando a gente ignora, quando a gente não tem motivação para mudar, é muito difícil a gente mudar, a gente estabelecer uma necessidade de identificar, né, o que está de errado na nossa vida. Mas quando a gente tem motivo para a gente mudar, e esse motivo é Jesus. Esse motivo é o catalisador das nossas transformações. Esse motivo é o trabalho que ele teve para nos trazer a sua palavra e a sua verdade. E para isso, eu vou ler no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, a instrução dos Espíritos, o item 7. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures e força e consolação, porque o mundo é importante para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Se esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos e ao Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Porque, na verdade, nós precisamos encontrar Jesus, nós precisamos chamar por Jesus, nós precisamos, através do nosso sofrimento, encontrar a sua palavra, que nos regenera. E por isso que, fazendo link com a lição do Fonte Viva, nós precisamos encontrar a medida nas palavras de Paulo para termos o suficiente para que a nossa necessidade física e espiritual seja atendida e que possamos dividir com nossos irmãos de caminho aquilo que nós podemos oferecer, tanto na parte material como na parte espiritual. Afinal, Paulo comenta para a gente do pão que está à mesa e das vestes que iremos usar. Não é verdade? Muito obrigado, viu? Que todos tenham um ótimo final de semana, um ótimo início de semana, e que as palavras do Mestre, aliadas aos ensinamentos do livro Reforma Íntima Sem Martírio, o livro Fonte Viva e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, possam fazer sentido para que possamos captar o melhor desta lição. E assim, convido a todos para que nós realizemos as nossas vibrações.
Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos elevar a Jesus os nossos melhores sentimentos em agradecimento por mais esse trabalho. E vamos pedir ao Mestre que possibilite as nossas melhores vibrações cheguem a todos os irmãos necessitados. Que as nossas melhores vibrações possam chegar a todos os amigos, todos os enfermos que sofrem neste momento, internados nos leitos hospitalares ou não, ou aqueles que sofrem em casa, nos hospitais da mente, do corpo. Vamos pedir muito que as nossas vibrações possam chegar a esses irmãos em forma de um bálsamo de alívio. Vamos pedir, Senhor, que todos estejam devidamente protegidos. Vamos orar por todas as pessoas necessitadas, Senhor. Vamos orar por todas as pessoas que se encontram desesperadas neste momento, vitimadas pela crise causada por esta pandemia, pelas famílias que foram dizimadas, infelizmente, pelo desencarne de entes queridos. Vamos orar, Senhor, pelos médicos e os profissionais da saúde que se encontram à frente de todo este processo. Oramos, Senhor, por todas as crianças desamparadas, os idosos desamparados, por todos os presidiários. Oramos, Senhor, e pedimos que as nossas melhores vibrações cheguem aos irmãos que se encontram nas ruas abandonados. Oramos, Senhor, por todos os governantes dos nossos países, principalmente do nosso país, do nosso Brasil, que o entendimento, o bom senso e a paz reine na culpa política do nosso país, para que o povo possa receber as melhores vibrações. Oremos, Senhor, e pedimos que as nossas vibrações possam chegar a todos os trabalhadores, a todos os alunos, a todos os dirigentes das escolas de aprendizes do Evangelho, de todas as casas espíritas, de todos os núcleos cristãos aonde se professa a palavra de Jesus. E pedimos muito, Senhor Jesus, que as nossas melhores vibrações possam alcançar a todos os irmãos desencarnados que estejam no umbral, no Vale dos Suicidas, no Vale das Trevas ou na crosta terrestre. Que a nossa palavra possa servir de bálsamo, possa chegar e trazer o alívio a todo esse sofrimento desses espíritos. Que eles possam entender as verdades de Jesus e que possamos, Senhor, sermos úteis nesse momento a todo o planeta, através das vibrações, para todo o orbe terrestre, atingindo a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, com amor e com carinho. Que assim seja, Mestre. Muito obrigado. E que possamos estarmos aqui reunidos, sempre em seu nome, trabalhando o nosso interior para a nossa melhoria. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos irmãos, queridos companheiros de trabalho. Desejamos a todos um ótimo final de semana e um ótimo início de semana. Que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre nos nossos corações. Um grande abraço. Fiquem com Deus.